Liturgia do dia 10 de julho de 2022, 15º domingo do tempo comum. Primeira leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os teus mandamentos e preceitos, que estão escritos nesta lei. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para que possas dizer: quem subirá ao céu por nós para apanhá-lo? Quem nos-lo ensinará para que o possamos cumprir? Nem está do outro lado do mar, para que possas alegar: quem atravessará o mar por nós para apanhá-lo? Quem nos-lo ensinará para que o possamos cumprir? Ao contrário, esta palavra está ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 18. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração, alegria ao coração. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração, alegria ao coração. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Cristo é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo procura definir o caminho para encontrar a vida eterna. É no amor a Deus e aos outros, dizem os textos que nos são propostos, que encontramos a vida em plenitude. O Evangelho sugere que essa vida plena não está no cumprimento de determinados ritos, mas no amor a Deus e aos irmãos. Como exemplo, apresenta-se a figura de um samaritano, um herege, um infiel, segundo os padrões judaicos, mas que é capaz de deixar tudo para estender a mão a um irmão caído na beira da estrada. Vai e faze o mesmo, diz Jesus a cada um do que os querem seguir no caminho da vida plena. A primeira leitura reflete, sobretudo, sobre a questão do amor a Deus. Convida os crentes a fazer de Deus o centro da sua vida e a amá-lo de todo o coração. Como? Escutando a sua voz
no íntimo do coração e percorrendo o caminho dos seus mandamentos. Na segunda leitura, Paulo apresenta-nos um hino que propõe Cristo como a referência fundamental, como o centro em torno do qual se constrói a história e a vida de cada crente. O texto foge um tanto à temática geral das outras duas leituras. No entanto, a catequese sobre a centralidade de Cristo leva-nos a pensar na importância do que ele nos diz no Evangelho de hoje. Se Cristo é o centro a partir do qual tudo se constrói, convém escutá-lo atentamente e fazer do amor a Deus e aos outros uma exigência fundamental da nossa caminhada. No texto do Evangelho, continuamos a caminho de Jerusalém. Quer dizer, continuamos a percorrer esse percurso espiritual, durante o qual Jesus prepara os discípulos para serem as testemunhas do reino após a sua partida deste mundo. É neste contexto pedagógico que vai aparecer a parábola do bom samaritano. Para percebermos realmente o que está aqui em jogo, convém também ter presente o quadro da relação entre os judeus e os samaritanos. Trata-se de dois grupos que as vicissitudes históricas tinham separado e cujas relações eram, no tempo de Jesus, bastante conflituosas. Historicamente, a divisão começou quando, em 721 a.C., a Samaria foi tomada pelos assírios e foi deportada cerca de 4% da sua população. Na Samaria, instalaram-se colonos assírios, que se misturaram com a população local. Para os judeus, os habitantes da Samaria começaram, então, a paganizar-se. A relação entre as duas comunidades deteriorou-se ainda mais quando, após o regresso do exílio, os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos para a reconstrução do Templo de Jerusalém e denunciaram os casamentos mistos. Tiveram, então, que enfrentar a oposição dos samaritanos na reconstrução da cidade. No ano de 333 a.C., novo elemento de separação. Os samaritanos construíram um templo no Monte Garizim. No entanto, esse templo foi destruído em 128 a.C. por João Hircano. Mais tarde, os conflitos continuaram. Entre eles, um acontecimento importante que ocorreu na época de Cristo, alguns anos depois do nascimento de Cristo, quando os samaritanos profanaram com ossos o Templo de Jerusalém. Os judeus desprezavam os samaritanos por serem uma mistura de sangue israelita com estrangeiro e consideravam-nos hereges em relação à pureza da fé já vista. E os samaritanos pagavam aos judeus com um desprezo semelhante. O que está em jogo no texto que nos é proposto é uma pergunta de um mestre da lei. O que fazer a fim de conseguir a vida eterna? Marcos apresenta-nos a mesma cena, mas aí a pergunta é acerca do maior mandamento da lei. Lucas, talvez adaptando-se aos leitores cristãos de cultura grega, põe a questão em termos de vida eterna. A resposta é previsível e evidente, de tal forma que o próprio mestre da lei a conhece. Amar a Deus, fazer de Deus o centro da vida e amar o próximo como a si mesmo. Neste resumo dos mandamentos, cita-se Deuteronômio, no que diz respeito ao amor de Deus, e o Levítico, no que diz respeito ao amor ao próximo. Jesus concorda. Até aqui, a proposta de Jesus não acrescenta nada de novo àquilo que a própria lei sugere. A dúvida do mestre da lei vai, no entanto, mais fundo. E quem é o meu próximo? É uma questão pertinente neste contexto. Na época de Jesus, os mestres de Israel discutiam precisamente quem era o próximo. Naturalmente, havia opiniões mais abrangentes e opiniões mais particulares e exclusivas, mas havia consenso entre todos no sentido de excluir da categoria próximo os inimigos. De acordo com a lei, o próximo era apenas o membro do povo de Deus. Jesus, no entanto,
tinha uma perspectiva diferente da perspectiva dos fazedores de opinião de Israel. É precisamente para explicar a sua perspectiva que Jesus conta a parábola do bom samaritano. A parábola situa-nos nessa estrada de cerca de 30 quilômetros entre a cidade santa de Jerusalém e o oásis de Jericó. Na época de Jesus, é uma estrada perigosa, sempre infestada de bandos armados. Ora, um homem não identificado não se diz quem é, de que raça é, qual a sua religião, mas apenas que é um homem, embora no contexto possa dar a entender que é um judeu. Foi assaltado pelos bandidos e deixado caído na beira da estrada. Trata-se, portanto, isso é que é preponderante, de um homem ferido, abandonado, necessitado de ajuda. Pela estrada passaram sucessivamente um sacerdote, que conhecia a lei, que exercia funções litúrgicas no templo, e um levita, ligado à instituição religiosa judaica e que exercia também funções litúrgicas no templo. Ambos passaram adiante, ou o medo de enfrentar a mesma sorte, ou as preocupações com a pureza legal que impedia de tocar um cadáver, ou a pressa, ou a indiferença diante do sofrimento alheio impede-os de parar. Apesar dos seus conhecimentos religiosos, não tem qualquer sentimento de misericórdia por aquele homem. Eles sabem tudo sobre Deus, lidam diariamente com Deus, mas afinal não sabem nada de Deus, pois não sabem nada de amor. A sua religião é uma religião oca, de ritos estéreis, de gestos vazios e sem sentido, de cerimônias grandiosas e solenes, mas não tem nada a ver com o amor, com o coração. Pela estrada passou finalmente um samaritano. Trata-se de um desses que a religião tradicional de Israel considerava um inimigo, um infiel, longe da salvação e do amor de Deus. No entanto, foi ele que parou, sem medo de correr riscos ou de adiar os seus esquemas e interesses pessoais. Foi ele que cuidou do ferido e que o salvou. Apesar de ser um herege, um excomungado, mostra ser alguém atento ao irmão necessitado, com o coração cheio de amor e, portanto, cheio de Deus. Jesus conclui a parábola dizendo ao mestre da lei que o interrogara: então vai e faz o mesmo. A verdadeira religião que conduz à vida plena passa pelo amor a Deus, traduzido em gestos concretos de amor pelo irmão, por todo o irmão, sem exceção. Recordemos que a pergunta inicial era: o que fazer para alcançar a vida eterna? A conclusão é óbvia. Para alcançar a vida eterna, é preciso amar a Deus e amar o próximo. O próximo é qualquer um que necessita de nós, seja amigo ou inimigo, conhecido ou desconhecido, da mesma raça ou de outra raça qualquer. O próximo é qualquer irmão caído nos caminhos da vida, que necessita, para se levantar, da nossa ajuda e do nosso amor. Nesse gesto do samaritano, a igreja de todos os tempos, a comunidade dos que caminham ao encontro da vida plena, da salvação, reconhece um aspecto fundamental da sua missão, a de levantar todos os homens e mulheres caídos nos caminhos da vida. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho,
dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.